Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia, aqui é o professor Belan, e hoje nós vamos trabalhar com morfologia e histologia das angiospermas, ok? Vamos dar início aqui à nossa aula, rapidamente, falando sobre o processo de dispersão das sementes e dos frutos. Frutos esses que são exclusivos das angiospermas, sementes que estão presentes também nas gimnospermas. Então nós temos basicamente três formas de dispersão das sementes. Primeiro, temos o que a gente chama de anemocoria, que é a dispersão pelo vento. Lembra da anemofilia? A anemofilia era a polinização pelo vento. Aqui a anemocoria é a dispersão pelo vento. Eu posso ter dispersão tanto de sementes quanto frutos, tá? E esses, de modo geral, precisam ser leves, ok? Uma jaca não vai ser transportada pelo vento, tá? Ele tem pelos também ou expansões aladas. Exemplo, as sementes do algodão que são envolvidas pela pluma do algodão, que tem por função essa dispersão por anemocoria. Sementes do ipê, que são bem finas e leves e têm expansões laterais, tá? que acabam sendo dispersas pelo vento. O fruto chamado sâmara, que é um exemplo até que nós falamos na aula anterior, né, de um fruto indehiscente, ok? Que é aquele fruto do tipo cariopse, que é fruto do tipo sâmara, melhor dizendo, que o fruto e as sementes são juntos e ele tem essa expansão alada. E tem também o dente de leão, que é um tipo aquênio, e tem aquela expansãozinha, né? Você tem o frutículo aqui e tem aquela expansão que faz com que ele consiga ser transportado pelo vento. Temos ainda a zoocoria. Zoocoria é dispersão por via animais. Então, geralmente os frutos são atraentes, têm sabor, têm cor, de certa forma para atrair os animais e permitir com que eles dispersem suas sementes. As sementes, como o fruto de modo geral é engolido, né, mastigado, as sementes acabam saindo nas fezes, tá? Ou em alguns casos, são frutos secos que se prendem aos animais, como é o caso do carrapicho e do picão. Tá? Então, nesse caso, a dispersão também é por animal, só que é por aquele processo de sinfilia que a gente já chegou. Sinfilia não, desculpa, foresia, que nós já chegamos a conversar, tá? Em aulas anteriores. Foresia é uma relação de transporte, onde o carrapicho se beneficia do transporte do animal e o animal é indiferente. Esse transporte é indiferente, ok? Temos ainda também a hidrocoria, que é a dispersão provocada pela água. Então esse fruto eles têm que estar adaptado, geralmente com mesocarpo fibroso, retendo ar dentro dele, o que nós conhecemos como coco da Bahia. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos de anemocoria. A sâmara, que é esse frutinho alado, que geralmente cai da árvore parecendo um pequeno helicóptero. Aqui uma pluma, tá? Semelhante ao algodão, isso pode ser semente de algodão ou pode ser também de paineira. Paineira é uma árvore também que dá um fruto, parece um grande cacau, né? Que quando ele se abre, mostram as plumas aqui que envolvem as sementes. E aqui são sementes de ipê, para quem nunca viu, uma semente bem fininha e tem essa expansão alada que ajuda na dispersão, tá? Aqui exemplos de animais que comem frutos e depois acabam liberando as sementes, até mesmo roem o fruto e jogam a semente no chão ou engole o fruto como inteiramente e a semente passa pelo trato digestório e sai nas fezes do animal. Ou então pregado, né, aderido aos animais na forma de um carrapicho, ou para quem nunca viu, esse aqui é um picão, tá? O picão preto. Ele tem ali suas estruturas pontiagudas na extremidade, onde ele vai se grudar no animal, né, na calça do caboclo. E aqui é um frutículo, aqui dentro tem uma semente, esse é um fruto classificado como aquênio, tá bom? Aqui é o coco da Bahia, já seco, né? Nesse caso não tendo mais água de coco. Lembrando que esse aqui é o fruto e aquele coco marrom é a semente. E a água de coco é o endosperma líquido, que com o passar do tempo ele vai solidificando e vai virando a castanha, tá? Então quando esse coco ele chega na praia, ele chega no local ideal, ele germina, tá? Liberando ali a plantinha do seu interior. Aqui um exemplo também de semente flutuante que é dispersa por hidrocoria, tá bom? Aí então na dispersão de sementes, além da hidrocoria, nós temos a dispersão por animais, chamada zoocoria, pelo vento, a anemocoria,
pela gravidade, que é chamada barocoria, é um exemplo, a manga dispersa assim, né? Na verdade, a jaca dispersa assim pela gravidade, caiu, dispersou. Claro que a manga também pode ser comida por outros animais. E tem também uma dispersão explosiva chamada autocoria, que é quando o fruto vai secando, vai secando, vai secando e ele seca tanto que ele explode. E a hora que ele explode, ele dispersa as sementes o mais longe possível da planta mãe, tá? Temos duas situações aqui com as sementes, que é o tipo de germinação. A germinação pode ser do tipo epígia, nas chamadas dicotiledôneas, que são aquelas plantas que apresentam folhas com nervuras reticuladas, tá? Folhas com nervuras reticuladas, apresenta raiz pivotante ou axial, tá? Apresenta o caule com um câmbio e os vasos condutores organizados, apresenta flores com pétalas e sépalas em número de 5 ou múltiplos de 5, 4 ou múltiplos de 4, nós chamamos de pentâmeras e tetrâmeras, tá? Como, por exemplo, o feijão. E como é que eu sei que é uma dicotiledônia? Porque aqui você tem a semente, primeiro surge a radícula, essa radícula se desenvolve e o cotilédone vai se levantando, ele vai se expondo até que ele vá secando. Então, numa germinação epígia, o cotilédone que estava enterrado, ele vai acabar se expondo e ficando acima do solo. Numa germinação hipógea, que é uma germinação de monocotiledônia, lembrando que monocotiledônia tem nervuras paralelas, tem raiz cabeleira ou fasciculada, tá? Tem os chamados feixes vasculares difusos ou desorganizados. E um exemplo são as gramíneas, como o milho. Então o milho está lá, radícula e coleóptilo, tá? Veja que o cotilédone dele, ou a semente, o fruto, né, do tipo Cariopsis, continua enterrado, ele não se expõe acima da terra, como acontece com o feijão. Então isso é uma germinação hipógea do tipo de monocotiledônio, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de crescimento das plantas. Nós temos chamado crescimento primário e crescimento secundário. Crescimento primário é o crescimento em altura. A planta vai crescer em altura e em profundidade. O crescimento secundário é quando ela começa a engrossar, quando ela começa a crescer de maneira lateral, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o crescimento primário, depois o crescimento secundário. Então, o tecido principal, que é responsável pelo crescimento primário, é o chamado meristema apical. O meristema apical, ou também chamado de gemas apicais, tá? Esse aqui é o responsável pelo crescimento em comprimento e em altura da planta. E essas células do meristema primário, ou meristema apical, têm algumas características importantes. Elas são pequenas. Ah, professor, toda célula é pequena. Então, concordo com você. Porém, elas são menores ainda, tá? Não são especializadas, ou seja, elas são genéricas, né, como se fossem células-tronco. Elas têm paredes delgadas, elas têm uma intensa atividade mitótica, porque a função principal dessas células meristemáticas é o aumento do número de células. E a localização dela é importante, anota isso. Elas estão localizadas no ápice do caule e no ápice da raiz. O que quer dizer ápice do caule e ápice da raiz? Então, lá no alto do caule, você tem lá a plantinha, tá? Você tem o caule e a raiz, ok? Aqui as folhas, aqui a raiz. Então, lá no alto do caule e no alto da raiz, né, o oposto, é o local onde essas células meristemáticas podem ser encontradas, tá bom? Então, aqui, neste momento, nós temos uma planta de café no ápice do caule. Nessa região, nós vamos encontrar, bem aqui, tá, o meristema apical. No ápice da raiz, bem nessa região, nós vamos encontrar o meristema apical. Veja aqui que no caule, o meristema apical é protegido por essas duas folhinhas. Essas folhas jovens protegem o meristema apical do caule. Enquanto que na raiz não é por folhinha, mas é por essa camada aqui. Essa camada chama-se coifa.
E essa coifa é formada por células mortas que protegem o meristema apical, pois o atrito ou possíveis animais que possam vir a comer essa coifa estará protegendo ainda o meristema apical, porque se ele lesionar, se ele arrancar o meristema apical, a planta para de crescer em altura. Essa raiz fica invalidada, ela vai começar a crescer apenas lateralmente. Tá? Então, esse é o exemplo de localização dos meristemas apicais para o crescimento primário. Tá? Vamos, nesse momento, dar uma olhada de quais são as partes formadoras de uma raiz. E eu peguei aqui uma dicotiledônia como exemplo. Tá? Então, primeira coisa, chamada zona meristemática. A zona meristemática, a gente acabou de falar aqui, ela é protegida pela coifa e ela se localiza exatamente nessa região aqui. Tá? A coifa e a zona meristemática. Depois disso, nós temos a chamada zona lisa ou de alongamento. Essa zona lisa ou de alongamento, ela vai estar localizada nessa região aqui, que fica entre a coifa e entre a região pilífera, região de absorção da água e os sais minerais, tá? Então a região pilífera fica nessa região aqui, onde os pelos absorventes são liberados. Pelos absorventes são basicamente anexos da epiderme que ajudam na absorção de água e sais minerais, tá? Esse aqui é um pelo absorvente, ok? E ainda tem a região de ramificação, que é de onde vão surgir as raízes laterais. Então essas são as partes formadoras de uma raiz de cotiledônea, que eu peguei como exemplo porque tem essas partes com muito mais clareza do que numa raiz de monocotiledônea, onde todas as células, todas as raízes têm o mesmo tamanho, né? Tem aquele formato de fascículo ou de cabeleira, tá? Então essa é uma típica formação de raiz de cotiledônea, beleza? Sobre o caule, né? As partes formadoras do caule. No caule não tem coifa, mas no caule tem esses folíolos que protegem aqui a gema apical. Então a gema apical é a mesma coisa lá, o meristema apical da raiz. Se isso aqui for cortado, a planta para de crescer em altura nesse sentido, tá? O meristema apical, no caso do caule, eu vou chamar de gema apical, que é uma terminologia somente usada para caule, não se usa gema apical nas raízes, tá bom? O caule também tem uma coisa curiosa, né, e exclusiva dele, que são as gemas laterais. E são essas gemas laterais? Em cada axila, né, da folha com o caule existe uma gema dessa, que normalmente ela está em dormência, ela não se manifesta, porque a gema apical que aqui está exerce uma dominância, chamada dominância apical, por todas essas pela liberação de AIA, que é a alcina. Toda vez que existe a poda dessa gema, para a produção de alcina e a necessidade que essas gemas desenvolvam novos galhos para produzir alcina e a tendência é que essa planta se ramifique, tá? Isso é uma consequência da poda, ok? Mais adiante nós vamos falar sobre isso na aula de hormônios, tá? Aí nós vamos ter aqui, ó, o nó é toda a região do caule por onde parte as folhas. Então eu vou ter aqui um nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, ok? E eu tenho ainda o entrenó. O entrenó é a região de alongamento, é a região onde não tem ramificação. Então, se aqui tem um nó, aqui eu tenho um entrenó. Nó e nó, entrenó. Nó e nó, entrenó, tá? Existe uma planta que tem nós e entrenós no seu caule bem definido, que é a cana-de-açúcar, o bambu, tá? São plantas da família das gramíneas, só que plantas de muita importância econômica, tá? A gente vai falar isso mais adiante também. Então, observando aqui, nós temos um exemplo de crescimento primário no caule. Essas células mais escurinhas, onde a gente consegue ver um núcleo quase tomando, isso dá para ver aqui, ó, quase tomando todo o centro da célula. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é característica de meristema primário, tá? E o que nós estamos vendo aqui? O meristema primário é como se fossem células-tronco. A partir desse meristema primário, eu tenho uma divisão,
tá? Em protoderme, em meristema fundamental e em procâmbio, tá? O que é isso? É como se células-tronco lá nos animais estivessem formando a ectoderme, mesoderme e endoderme. Esses tecidos embrionários não existem no adulto, porque eles se diferenciaram. É a mesma coisa aqui. Então, a partir dessas células meristemáticas, vão se formar a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio, tá? E a partir daí eles vão se dividir. A protoderme vai dar origem à epiderme, o procâmbio vai dar origem a xilema e floema primários e o meristema fundamental vai dar origem aos tecidos ênquima. O que é o tecido ênquima? Parênquima, colênquima e esclerênquima, tá? Aqui na raiz é muito parecido. Nessa setinha você tem o meristema apical, né, o meristema primário. Você tem aqui a coifa ou calíptra, que é formada por um tecido chamado de caliptrogênio, tá? Aqui o procâmbio, que dá origem a xilema e floema primários, o meristema fundamental, que dá origem a parênquima, colênquima e esclerênquima, e a protoderme, que dá origem a epiderme, tá? Bom, já falei sobre isso, vou só reforçar. Protoderme dá origem à epiderme. Meristema fundamental dá origem aos tecidos ênquima, parênquima, colênquima e esclerênquima. E procâmbio dá origem a xilema e a floema primários. Esses tecidos primários são derivados do meristema apical, tá? Aí nós temos o meristema secundário. O que são os meristemas secundários? Lembra? Meristemas primários são aqueles que vão promover o crescimento em altura. Meristemas secundários promovem o crescimento em espessura, tá? As dicotiledôneas crescem em espessura, as monocotiledôneas não crescem. A única exceção de monocotiledônea que cresce em espessura são as palmeiras, tá? Que crescem de acordo com um tecido chamado MES, que é meristema de espessamento secundário, tá? Não é através de câmbio, felogênio, nada disso, ok? Então nós temos aqui, ó, promove o crescimento em espessura, o câmbio origina o tecido vascular secundário, ou seja, xilema secundário e floema secundário, que são tecidos muito mais espessos, muito mais especializados na condução da seiva. O felogênio, ou chamado câmbio da casca, vai originar a periderme que vai substituir a querida epiderme, que era revestimento da plantinha jovem, tá? Então a periderme é formada pelo felogênio no meio, vivo, pelo suber para fora, morto, e pelo feloderma para dentro, vivo, tá? Então de novo, aqui eu tenho vivo, aqui eu tenho morto, aqui eu tenho vivo. Lembra que tudo que é morto é sex. O que é sex? Suber, esclerênquima e xilema. São os tecidos mortos da planta. Tá bom? Então aqui só para recapitular o assunto dessa aula, neste nosso mapa mental, os meristemas apicais podem se originar, né, nos meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. O meristema fundamental vai dar origem aos parênquimas, colênquima e esclerênquima. O protoderme vai dar origem à epiderme. E o procâmbio vai dar origem... procâmbio vai dar origem a xilema primário, floema primário. Então até aí tudo ok. Isso aqui é o crescimento primário da planta. Quando a planta vai passar para o crescimento secundário, ou seja, em espessura, o que vai acontecer aqui? Ó? O parênquima ele vai dar origem aos meristemas secundários, tá? Então o parênquima pode dar origem ao felogênio e pode dar origem ao câmbio interfascicular. Enquanto que o procâmbio também pode originar câmbio fascicular. Esse câmbio fascicular, eu já vou mostrar para vocês qual é a diferença, como que vocês poderiam entender isso, tá? Esse câmbio fascicular, ele gera xilema secundário, floema secundário. Além disso, o felogênio vai gerar o feloderme e o suber,
que vai formar a chamada periderme, tudo isso, tá? E o câmbio interfascicular vai dar origem ao xilema secundário e floema secundário. Bom, qual vai ser a diferença entre câmbio fascicular e câmbio interfascicular? Deixa eu fazer aqui. Aqui eu já tinha terminado, mas eu vou fazer nesse cantinho. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o caule, ok? Aí neste caule eu tenho o seguinte, câmbio, que vai, na verdade não é assim. Volta. Você tem os feixes, neste caso aqui, ó. Feixes vasculares. Dentro do feixe vascular, vou fazer de outra cor, eu tenho o procâmbio, tá? Esse procâmbio que está separando o feixe em xilema e floema, xilema para dentro e floema para fora, esse procâmbio vai originar o câmbio fascicular. Então, o procâmbio forma o câmbio fascicular. Por quê? Porque está dentro do feixe. Agora veja, tá vendo que aqui existe um espaço entre um feixe e outro, tá? Nesse espaço é preenchido por células de parênquima, que estão aqui para preencher. Então, é neste momento que as células de parênquima vão dar origem, sabe, meu filho? Vão dar origem ao câmbio que liga os dois feixes, que é chamado câmbio interfascicular. Então, a tendência é que isso aqui faça isso, ó. Crie um cilindro vascular só com câmbio. Então, o câmbio fascicular vai se juntar com o interfascicular e vai formar um câmbio geral, um câmbio de cilindro vascular, que vai formar xilema para dentro, xilema secundário para dentro e floema secundário para fora, tá bom? Então, aqui eu vou encerrar nossa transmissão, nossa aula de hoje, tá bom? E a parte 2 eu posto para vocês lá na quinta-feira. Beleza, gente? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.